Evidentemente que há tragédias que superam tudo e mais alguma coisa aquilo que possamos estar a sentir neste momento para o mercado estar como está. Aquilo que aconteceu em Mianmar, efetivamente, é uma tragédia e é de lamentar e acho que deve ser já assinalado desde já, logo na abertura deste episódio. Mas eu compreendo que não estamos a passar por um momento fácil e eu sei perfeitamente quem não vendeu deve estar a sentir-se mal. É perfeitamente normal esse tipo de sentimento. E digo isto porque eu já passei por isso. Portanto, eu sei perfeitamente o que é ver o portfólio a cair, eu sei perfeitamente a ansiedade que é de estarmos a olhar e pensarmos vou vender, mas tenho medo que agora o mercado reaja e que vou ficar para trás. Portanto, tudo isso são sentimentos perfeitamente normais que todos nós que estamos neste mercado, mais cedo ou mais tarde, ou já sentimos ou ainda vamos sentir. Portanto, se estás a sentir isso, não penses que és o único, não penses que estás sozinho. Evidentemente que não é fácil, mas por causa disso é que eu também faço estes episódios para tentar ajudar a navegar estas águas que estão de facto agitadas e que provavelmente vão estar agitadas nos próximos tempos. Meus amigos, temos muito que falar, explicar aquilo que está a acontecer, explicar aquilo que pode vir a acontecer. Portanto, fique até ao final do episódio que acho que vai mesmo valer a pena. Seja em bear market, seja em bull market, seja em períodos de lateralização, cá estou eu a fazer episódios. Eu não sou daquelas pessoas que deixo de trabalhar só porque o mercado não está favorável, nem sou daquelas pessoas que acha que as coisas vão subir só porque sim ou que vão cair só porque sim, e dou sempre a minha opinião honesta daquilo que me parece que é o mais provável de acontecer. Obviamente que me engano, ninguém sabe tudo, portanto, e eu não sou exceção. Portanto, bem-vindos a este canal que faz um agregar de informação das criptomoedas, faz também uma ligação com o mercado tradicional, dados on-chain, análise gráfica, tudo isso e muito mais eu trago aqui a este espaço. Portanto, subscreve o canal, comenta, carrega no gosto que ajuda mesmo o canal a crescer. E eu queria dizer uma coisa, que eu mudei de planos relativamente a uma área que eu acho que é essencial. Eu acho que nós que estamos neste mundo das criptomoedas e até do mercado tradicional, por vezes podemos tomar decisões menos acertadas e é perfeitamente normal isso acontecer. Mas se estivermos em sítios onde estão outras pessoas como nós e sítios onde efetivamente a informação é filtrada e dão-nos ferramentas para nós reduzirmos a probabilidade de errarmos, eu acho que efetivamente pode valer a pena. E eu, tendo em conta que os mercados estão a cair e as coisas podem não ir a ficar fáceis nos próximos tempos, eu mudei radicalmente o sistema neste momento, de subscrição da minha comunidade privada. E aqui com a ajuda do ChatGPT fiz aqui esta imagem, tu podes ver. Eu passei de 38€ para apenas 5€ por mês, ou seja, uma redução de 87%, uma oferta válida durante o mês de abril. E este preço poderá ser o novo preço da comunidade privada do AlexCrypt, mas vai depender de vocês. Ou seja, quanto mais pessoas entrarem na comunidade privada, mais barato será. Quanto menos pessoas entrarem na comunidade privada, obviamente que menos barato será. Mas no final do mês de abril, evidentemente eu vou aqui anunciar o novo preço da minha comunidade privada e, meus amigos, acho que 5€ é um valor simbólico e vai depender apenas e só de vocês. Ou seja, o meu objetivo não é faturar mais, o meu objetivo é dar aquilo que eu acho que são ferramentas essenciais. Eu tenho mais de 30 salas muito úteis para quem está na minha comunidade privada, para todos os perfis de investidores. Eu acho que pessoas pagando menos poderão então ter uma maior probabilidade de ter mais sucesso, porque vão aderir de facto a uma comunidade muito, muito forte. E seguramente quem está no Premium, se tiver essa disponibilidade de comentar de uma forma honesta, pode fazê-lo nos comentários deste episódio. Vamos então começar, meus amigos, pelos dados que saíram na sexta-feira, que são os dados preferidos do Fed, ou seja, o PCE. Neste caso até o Core PCE. E nós podemos ver que ele passou de 0,3% para 0,4%. Não é uma grande variação, sim, mas se juntarmos ao Personal Income, que passou de 0,7% para 0,8%, quando a previsão era 0,4%, e passarmos também para a análise do personal spending, ou seja, os gastos das pessoas, que passou de uma retração de 0,3% para 0,4% positivo, apesar da previsão ser 0,5%, nós podemos ver claramente uma tendência. A tendência é
que a inflação está de facto a aumentar porque as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, estão a gastar mais e isso vai então levar a uma natural subida dos preços. Aliás, se nós olharmos para este gráfico que mostra a nível da indústria e dos serviços, os preços da indústria e dos serviços, nós podemos ver que tudo isso tem vindo a subir. E um dos motivos pelo qual está a levar esta subida de preços e também ao gasto superior por parte das empresas e por parte das pessoas, está relacionado com as tarifas que Donald Trump quer implementar e que está a causar tanta disrupção a nível mundial. Isto porque nós, até dia 2 de Abril, muita gente está a tentar comprar a preços que ainda não subiram, porque as tarifas ainda não foram implementadas. A partir daí, provavelmente até podemos ver uma certa estabilização por parte das projeções ao nível da inflação, ou até mesmo uma redução, porque as pessoas provavelmente vão reduzir o seu consumo pelas tarifas, porque efetivamente fica muito mais caro estar a comprar com taxas muito mais elevadas. Por exemplo, o setor automóvel, os carros vão subir 12.600 dólares em média, segundo aquilo que vos disse no último episódio. Então a previsão é exatamente esta. Só para junho, reparem bem, só para junho é que a previsão é que haja um corte de 0,25 pontos ao nível da inflação. E isto tudo causa um enorme impacto com a necessidade urgente de refinanciar a dívida americana, que em 2025 tem que ser refinanciada em 9,2 trilhões de dólares. Se vocês olharem aqui para a imagem, o gráfico em 2025 dispara completamente e depois acalma nos anos seguintes. Mas 2025 é de facto um ano crítico e é por causa que Donald Trump está a fazer de tudo para ver se consegue pressionar o Fed a baixar as taxas de juros, o que não é fácil, tendo em conta aquilo que está a acontecer neste momento ao nível da inflação. E a dívida americana é um problema tão sério, tão sério. Aliás, Elon Musk já veio dizer de uma forma de preto no branco: se isto continuar assim, os Estados Unidos vão entrar em insolvência, não têm capacidade financeira para pagar tantos juros e tanta dívida, ou então há uma impressão massiva de capital que vai levar a uma desvalorização enorme do dólar e vai criar uma pressão muito forte, neste caso negativa, ao nível das finanças de todas as pessoas, porque o dólar vai valer muito menos. E nós podemos ver que os últimos dados é que a dívida americana dispara para 156% em 2055 e em janeiro de 2025 a projeção era de 154%. Portanto, a tendência está em aceleração ao nível da dívida americana e mesmo tudo aquilo que está a acontecer ainda não justifica um estabilizar ou pelo menos uma retração da projeção da dívida americana. Outro dos fatores que está a causar um enorme impacto a nível dos mercados é este discurso que está a vir da Casa Branca relativamente à Groenlândia. Há claramente uma pressão para os Estados Unidos ficarem com a Groenlândia. O discurso tem vindo a agravar-se, já se fala em força militar, mas de agora não dizendo que isso vai acontecer. Por exemplo, o J.D. Vance disse que a força militar nunca será necessária, mas meus amigos, eu sinceramente eu já não digo nada, porque se o objetivo é esse, por muito estranho que possa parecer um mundo democrático, mas neste momento o mundo está muito, muito atípico e estamos a assistir a situações que nos deviam deixar a todos perplexos e obviamente que não deviam estar a acontecer. Portanto, eu já não digo nada do que vai acontecer daqui para a frente. Uma coisa é certa, os Estados Unidos, ou melhor, Donald Trump quer a Groenlândia. E porquê é que ele quer a Groenlândia? Exatamente por causa disto. Porque eles têm elementos raros no seu território, têm o segundo maior depósito ao nível do urânio, têm também petróleo e gás natural, e tudo isso são recursos muito valiosos que estamos neste momento a assistir a uma disputa por este território que espero bem que nunca leve a uma escalada Europa versus Estados Unidos, envolvência da Rússia, posicionamento da China relativamente a isto. Ou seja, não sei o que é que vai acontecer, mas evidentemente eu espero que haja bom senso, que impere bom senso em toda a gente, ok? Um breve momento apenas para falar sobre a NordVPN, a patrocinadora deste episódio. Meus amigos, se vocês querem andar na internet,
têm que ter uma VPN. É obrigatório, desculpem lá a franqueza. Pode nem ser a NordVPN, podem nem utilizar o link que está na descrição deste episódio, podem até pagar mais do que 3 euros e qualquer coisa custa esta NordVPN por mês, mas devem andar com uma VPN. Tens uma garantia de reembolso de 30 dias, podes utilizar em 10 dispositivos, vais mascarar a tua morada eletrónica, vais proteger-te a nível de ataques de malware e tens um gestor de palavras-passe tremendamente útil para quem deve ter diversas palavras-passe e não utilizar sempre as mesmas, certo? Não utilizamos sempre a mesma password, pois não? Pronto. Portanto, se estás interessado em aumentar a tua proteção, tens o link na descrição deste episódio. Agora, o que é que está a acontecer no mundo, meus amigos? O que está a acontecer no mundo é que esta volatilidade toda, como eu acabei de dizer, esta insegurança que está aqui a surgir, esta questão das tarifas, esta volatilidade, esta guerra comercial que está neste momento em cima da mesa, está a levar o ouro em máximos históricos, acima de máximos históricos e acima de máximos históricos. E se nós olharmos para o gráfico, nós podemos ver que as linhas de suporte estão claramente a ficar mais inclinadas. E isto significa que estamos numa fase de total aceleração ao nível do ativo que é o ouro. E atingiu valores que já ultrapassam os 3 mil dólares. Portanto, efetivamente, muito potente o ouro neste momento. E podemos ver que cerca de 58% de pessoas que foram inquiridas pelo Bank of America dizem que o ouro tem um melhor desempenho nesta guerra comercial. Ou seja, estamos a falar de gestores de fundos. E apenas 9% acredita que a melhor solução é investir em títulos do Tesouro e apenas 3%, meus amigos, acredita que é melhor investir em Bitcoin como reserva estratégica. Adicionando a isto a crise de gastos deficitários dos Estados Unidos e o ouro rapidamente torna-se assim o único ativo de refúgio seguro global. Meus amigos, não é agradável dizer, mas Bitcoin ainda não está num patamar de ser considerado uma reserva estratégica a nível mundial. E esse papel ainda está plenamente atribuído ao todo-poderoso ouro. E se vocês olharem para este gráfico, vão ver que neste momento o market cap do ouro é de 20,75 trilhões de dólares, ok? Eu lembro quando o ouro estava nos 11, 12 trilhões de dólares, praticamente está quase a dobrar. E se virmos o top 10, do segundo ao 10º classificado, onde está incluído Bitcoin também, eles todos juntos equivalem a 19,5 trilhões de dólares. Ou seja, o ouro, em primeiro lugar, não é, consegue ter mais market cap do que os outros todos, do segundo lugar até ao 10º lugar. Meus amigos, isto é de facto paradigmático, é goleada total do ouro a todos os outros ativos, certo? Agora, na próxima semana também vamos continuar a ter dados muito relevantes a surgir. Vamos tentar saber os dados dos non-farm payrolls e principalmente os dados do desemprego e o discurso do Fed. Meus amigos, preparem-se, se nós tivermos dados de desemprego estáveis, como neste momento continuam a ser, 4.1, 4.2, significa então que o Jerome Powell vai apenas dizer não, as coisas estão controladas, sim, a inflação está a subir um pouco, vamos ter que ter algum cuidado com isso, mas ao nível do desemprego as coisas ainda estão controladas. Se por acaso o desemprego começar a subir, nós podemos começar então a abrir uma janela para começarmos a respirar melhor e a ter uma maior proximidade de uma obrigação do Fed em baixar as taxas de juros. Agora, se nós olharmos para o Price Action, que nos diz muita coisa, nós podemos ver que o SP500, numa perspectiva mensal, ou seja, a vela mensal, teve uma vela terrível, ou melhor, vai ter, porque ainda vai supostamente fechar amanhã, salvo alguma coisa anormal que aconteça no dia de amanhã, nós podemos ver que estivemos então a ter uma bearish engulfing candle fortíssima. As últimas vezes que tivemos uma vela destas foi em abril de 2022 e tivemos continuação de queda. Em fevereiro de 2020 depois tivemos uma queda brutal no mês seguinte. Em outubro de 2018 também depois tivemos mais 3 meses com tendência de queda. Portanto, não pronuncia nada de bom aquilo que está a acontecer neste momento. Podemos perfeitamente vir testar esta linha de suporte diagonal ou mesmo vir aqui a este order block aqui de abril de 2024 ou esta liquidez de agosto de 2024. Portanto, sinceramente, não augura nada de bom esta vela mensal que neste momento estamos a ter. Se olharmos, por exemplo, para uma
para as velas semanais, nós podemos constatar que na semana passada, na semana anterior, nós tivemos uma Doji Candle. E uma Doji Candle é uma vela de pausa que pode indiciar uma inversão de tendência, seguida principalmente de uma vela de martelo, portanto significaria uma maior probabilidade de nós termos uma inversão de tendência. E nós até começámos a ter isso. Nós começámos a ter uma semana muitíssimo boa, mas fechámos uma semana terrível. Portanto, a fazer agora uma bearish engulfing candle. Isto significa, meus amigos, que o mercado não está de todo favorável aos bulls, está claramente a tender para a tendência de queda. E este bounce é tão ridículo mesmo que só significa, na minha opinião, uma força significativa ao nível da tendência de queda. E isto pode, deixa-me primeiro mostrar aqui a vela de 3 meses, também pode indiciar que nós então temos um trimestre nada favorável, porque nós estamos a ter, de facto, uma bearish engulfing candle, porque não se esqueçam que também vamos ter uma vela trimestral aqui a surgir. Ou seja, é a primeira vela negativa depois de 5 trimestres consecutivos em tendência de alta. Tudo isto, obviamente, pode começar a pôr em causa o tal famoso ciclo de 4 anos de Bitcoin. E quem o diz não sou eu, ok? Quem o diz foi o fundador da Polygon, que acredita que ativos cripto blue chip como Bitcoin e Ethereum devem passar por ciclos mais profissionais e ciclos mais maduros. Ou seja, uma correlação direta entre o mercado tradicional e estas blue chips de topo do mercado das criptomoedas. E faz todo o sentido, meus amigos, que tendo em conta o peso institucional que neste momento está aqui a surgir. E nós podemos ver que o ciclo de 4 anos está completamente diferente. Ou seja, nós tivemos ganhos, tivemos máximos históricos em Bitcoin antes do halving, nunca tinha acontecido. E se nós olharmos para os ciclos anteriores, nós podemos ver que esta seria a altura em que, por exemplo, em 2020 nós estávamos a atingir o topo do mercado. Em 2016 nós tínhamos tido uma aceleração profundíssima e neste momento estaríamos a entrar num período de retração, mas já tínhamos tido uma forte subida. E então, se olharmos para o ciclo de 2012, estaríamos na fase final do tal blow-off top muito pujante que aconteceu. E nós podemos ver exatamente o contrário. Nós desde o dia 242 pós-halving temos tido uma tendência de queda e isso nunca aconteceu. Portanto, isto mostra logo que as coisas estão efetivamente diferentes. E nós olhando, por exemplo, para o gráfico de Bitcoin, evidentemente que temos motivos para estar preocupados, porque nós estamos a ter uma claríssima rejeição das moving averages que eu tenho aqui sinalizadas, que era a zona crítica. Reparem como elas se juntam na zona dos 88 mil dólares, com uma resistência diagonal forte, e nós fomos exatamente rejeitados nessa zona, bem como da retração de 0.5 deste mais recente movimento de descida. E neste momento nós podemos constatar que a maior probabilidade está de facto do lado da queda, do lado dos bears, e o que eu não quero ver, ainda faltam 8 horas e meia para fechar esta vela, é forçar ou pelo menos termos uma bearish engulfing candle, apesar desta já ser uma piercing candle, que também, meus amigos, não é nada de bom. E para vocês entenderem o que é que está a acontecer, reparem bem as estruturas do mercado de tendência de alta com uma estrutura descendente. E quando nós temos uma estrutura ascendente, nós temos movimentos de subida expressivos, com movimentos de retração curtos, ou pelo menos com uma descida curta, depois seguidos de movimentos expressivos, movimentos de retração curta, de movimentos de subida expressivos. E agora o que está a acontecer é semelhante ao que aconteceu, por exemplo, ao bear market anterior. O momento de descida já é maior. Quando nós vimos, por exemplo, o que aconteceu em 2022, depois tivemos um bounce, mas não foi tão pronunciado ao nível de percentagem de ganho comparado com a percentagem de perda, para depois seguir nova tendência de queda, com mais um bounce, nova tendência de queda e até atingirmos o fundo do bear market. E aquilo que neste momento parece que está a começar aqui a surgir é exatamente uma aceleração na queda, um bounce, para agora fazermos novo movimento de queda e, quem sabe, um bounce ou assim. O que pode salvar isto tudo é nós aguentarmos este fundo dos 76 mil dólares e fazermos um duplo fundo, pelo menos um duplo fundo, e já nem falo num baixo mais alto no curto prazo. Portanto, efetivamente as coisas não estão muito saudáveis. É verdade que nós ainda não perdemos estrutura bullish. Na perspectiva mensal nós podemos ver exatamente esta tendência de subida que está a aguentar-se. A vela mensal é uma vela
um bocadinho doji candle, portanto é uma vela de indecisão entre os bulls e os bears, apesar dos bears terem claramente uma maior pressão de venda, como vocês podem constatar que o raio é efetivamente maior. Mas, se nós olharmos para a vela de 3 meses, sinceramente é uma vela perfeitamente normal. Tranquila, porque nós, por exemplo, fomos apenas e só testar a zona média desta vela, desta última vela bullish que aqui houve de outubro, e foi uma retração de 0.5 que é perfeitamente saudável. O que nós não podemos ver é BTC perder os 77 mil dólares. Se BTC perde os 77 mil dólares, as coisas vão mesmo complicar e eu acredito que podemos ter uma queda pelo menos até à zona dos 60 mil dólares. Na minha modesta opinião, isto não é aconselhamento financeiro. Como eu disse há pouco, nós estamos cada vez mais ligados ao mercado institucional e se nós olharmos para o que está a acontecer ao nível dos ETFs, desde o dia 25 de março temos uma tendência de queda e se vocês quiserem ter acesso a estes dados extraordinários da Health Fractal, tem um link na descrição deste episódio com 20% de desconto. Recomendo também que subscrevam se quiserem ter acesso a dados on-chain. E podemos ver que as coisas estão de facto diferentes. O bear market é efetivo em determinados ativos. E um ativo está claramente em bear market, meus amigos, é Ethereum. Mas não há dúvidas, ok? Porque o pior trimestre que Ethereum teve foi em 2018, em ano de bear market, foi 46% de queda. Nós depois tivemos uma queda de 10% em 2022, também em ano de bear market. E agora estamos a ter, não em 2026, mas em 2025, uma queda de 45%, ou seja, semelhante a 2018, quando a média costuma ser uma subida no primeiro trimestre de 77%. Aliás, basta nós olharmos para o gráfico de Ethereum e aquela estrutura ascendente, vamos pôr isto a ver para vocês compararem com o Bitcoin. A estrutura ascendente que funcionava como suporte neste momento está completamente invalidada desde o dia 24 de fevereiro. Nem suporte horizontal aguentamos e estamos neste momento em zona de acumulação do bear market anterior. Portanto, Ethereum tem sido uma profunda desilusão, o que tem levado a um adiar de alt season eterno, que toda a gente estava à espera de uma alt season e não aconteceu. Eu não quero ser mauzinho, ok? Mas o que o gráfico diz, ao nível de projeção deste duplo topo que aqui está a surgir, é que Ethereum pode, efetivamente, ir a valores de cerca de 1.100 dólares, ou seja, exatamente à zona de suporte do último bear market que aconteceu em 2022, exatamente. Aliás, e como é que Ethereum pode ir a estes valores, tal como porque é que Bitcoin pode ir a valores de 60 mil dólares? E exatamente, se o SP500 continuar a ter tendência de queda e se Donald Trump continuar a pressionar os mercados, tal como tem vindo a pressionar. Aliás, se Ethereum cair aos 1.787 dólares, 2 baleias vão ser liquidadas do Protocol Maker, ok? E estamos a falar de 125.603 Ethereums. E isto pode levar, de facto, a um acelerar de queda do preço de Ethereum. Para mim seria um evento de capitulação em Ethereum. Agora seria a última capitulação, isso aí já não me atrevo, ok? Portanto, muita precaução. Eu acho que temos de estar com uma postura defensiva. All-in nesta fase não me parece prudente. Perdoem-me, isto não é aconselhamento financeiro, mas é apenas e só a minha opinião. Portanto, um equilíbrio ao nível emocional eu acho que é fundamental nesta fase. Quando é que as coisas podem de facto vir a melhorar? Eu acho que lá para o verão, junho, finais de maio, as coisas podem de facto começar a melhorar, salvo uma mudança da política de Donald Trump. Se Donald Trump começar a dizer não, acabaram-se as tarifas para todos, eu acho que efetivamente as coisas vão melhorar rapidamente, certo? Mas um catalisador que pode ser bullish para o setor das criptomoedas é a devolução de FTX, cerca de 11,4 bilhões de dólares a credores. No dia 30 de maio vão começar então a receber esta quantia, que é uma quantia efetivamente muito significativa. E tudo isto pode levar a uma narrativa, tudo isto pode levar então a mudar de sentimento. Tudo isto já pode acontecer depois dos ativos terem caído de uma forma mais expressiva. Eu acho que aí sim podemos então ter um segundo semestre de 2025 muito interessante, até porque não se esqueçam, há muita liquidez ainda para entrar no mercado e há que pagar esta dívida toda que é efetivamente muito elevada e o Fed vai ter que seguramente terminar o quantitative tightening mais cedo ou mais tarde. Meus amigos, eu esta semana não devo fazer mais nenhum episódio, tenho muito trabalho na escola, é uma altura crítica final dos períodos, nós temos de dar notas, temos muito trabalho, preparar reuniões e tudo mais, portanto perdoem, mas eu não vou fazer mais nenhum episódio, preciso me dedicar ainda àquela que é a minha principal profissão, pelo menos até ao final do ano, ok?
Mas tens sempre a comunidade privada que está com uma promoção excepcional e que eu vou continuar a fazer vídeos lá. E podes também aderir à minha comunidade privada, à minha comunidade pública, peço desculpa, que não tens que gastar um tostão, também está no link da descrição deste episódio. Portanto, subscrevam, comentem, deixem o vosso like e vemo-nos na próxima semana. Beijinhos e abraços, tudo corra bem.